Nós estamos agora na segunda parte do nosso programa, Rio do Túlio Entrevista. Nós vamos entrevistar agora um cara que tem um conhecimento muito grande na área de programação neurolinguística. Não só programação neurolinguística, mas ele tem conhecimentos em várias áreas. Ele também tem um curso aqui, propõe um curso aqui em Brasília chamado Midas, que é um curso voltado para a área de conhecimento, principalmente como estudar, como melhorar, como passar em concurso. Tá? Então está aqui do meu lado, Tiago Borges. Boa noite, Tiago. Muito boa noite, é uma satisfação estar aqui com todos vocês e com você aqui também. Muito bem. Tiago, você me conta um pouquinho da sua história. Quem é o Tiago e o que você anda fazendo ultimamente? Porque, gente, ele tem muita coisa bacana para contar, mas antes, vamos conhecer um pouquinho da história dele. Bom, eu tenho estudado há em torno de 13, 14 anos sobre desenvolvimento pessoal e, sobretudo, a parte de aprendizagem, a parte de comunicação, e eu tenho gostado muito das coisas que eu tenho encontrado. Foi nessa jornada que eu conheci o Hildo, que eu conheci o Túlio, que eu conheci a aprendizagem acelerada ou a capacidade de aprender como aprender de um jeito mais rápido, mais eficaz, mais efetivo. E nessa jornada eu acabei descobrindo a PNL, ou a Programação Neurolinguística, que se trata de como nós podemos relacionar a nossa mente com o nosso corpo e gerar resultados a partir dessa interação mente-corpo, a partir da aprendizagem das pessoas que têm resultados extraordinários em várias áreas de conhecimento. Se você me perguntar quem eu sou, com quem eu me identifico, eu diria que eu sou uma espécie de engenheiro da aprendizagem. Alguém que pega a ciência da aprendizagem e transforma em tecnologia para que a gente possa, de um jeito mais simples ou mais aplicável ou mais voltado para nosso dia a dia, poder alcançar alguns tipos de resultados internos, como inteligência emocional, e resultados externos, como se preparar para um concurso ou para um vestibular ou para o desenvolvimento de competências pessoais, profissionais e assim por diante. Tiago, o que te levou a você fazer essa pesquisa? O que te levou a buscar, a querer entender como é que funciona a mente? Sabe o Martin Luther King? Aquele cara que falou, eu tenho um sonho? Sim. Então, eu tenho um sonho também. O sonho que eu tenho é que a gente transforme ou revolucione nossa educação, especialmente a educação de base, mas também a educação do ensino médio, do ensino superior e do ensino pessoal e profissional. Eu tenho notado, assim como todos nós temos essa impressão, de que o nosso sistema educacional poderia ser muito melhor do que ele é atualmente. Nós poderíamos aprender coisas que nós realmente aplicamos no dia a dia. Porque eu posso até concordar que é interessante aprender algumas coisas sobre matemática avançada, ou sobre química, ou física, ou geografia, história, português, mas é tão ou mais importante aprender a como gerenciar a própria mente, como gerenciar as próprias emoções, como se comunicar, como se relacionar com outras pessoas, como construir resultados no dia a dia, como aprender, partindo do suposto que a gente vai ter que aprender um monte de coisas ao longo da vida. Então, que tal aprender como aprender? E que tal aprender essas competências de base? Então, o sonho que eu tenho é que todo mundo possa ter a oportunidade de, em algum momento, de preferência quanto mais jovem ou independentemente da idade, se tiver a oportunidade apenas agora, de poder aprender a construir essas ferramentas que podem ser muito úteis para o dia a dia e para a qualidade de vida autêntica, genuína, a felicidade autêntica e genuína, que é o que eu persigo e todo mundo do autodesenvolvimento persegue também. Me diga uma coisa, Tiago, para as pessoas que estão nos ouvindo e não são muito a par da PNL, o que a PNL traz, né, para a pessoa? Qual que é a vantagem de estudar isso? Ok. Como já houve aqui no primeiro bloco, a mente é algo razoavelmente bem complexo. E como é muito complexa, a gente tem um monte de tentativas de explicar como ela funciona e tentativas de como fazer ela funcionar melhor no nosso dia a dia, na nossa vida. E acontece que nos anos 70 originou-se um movimento de estudo de como esse cérebro pode funcionar de um jeito mais efetivo, combinado com outras ferramentas que a gente possa estudar ao longo do tempo para poder gerar esses resultados na vida pessoal, na vida profissional. Então a PNL, ela estuda de que modo nós construímos nossos pensamentos,
De que modo nós construímos nossos significados, nossas interpretações do mundo, da vida, das pessoas, de nós mesmos, e como nós podemos mudar esses significados, essas interpretações, essas construções de pensamento, para poder facilitar a construção de pensamentos mais construtivos. E aí que ela acaba se unindo com as várias estratégias de desenvolvimento pessoal que nós temos à disposição, como uma ferramenta a mais de qualidade de aprendizagem acelerada, para que a gente possa aprender várias coisas, entre elas, inclusive, o desenvolvimento pessoal de várias outras linhas também. Você falou muito, mas você poderia dar um exemplo para os internautas, assim, olha, vamos colocar de uma maneira mais simples, vou mostrar um exemplo, você poderia passar um exemplo para que eles pudessem compreender, para que a coisa ficasse mais palpável? Ah, sim, claro. Bom, nós podemos fazer uma engenharia reversa. Vamos supor que você queira ter um resultado como estar se sentindo melhor consigo mesmo para, por exemplo, falar em público. Quem aqui já precisou apresentar um trabalho na escola ou falar em público pode ter passado por alguns tipos de sensações diferentes, dependendo dos pensamentos que tinha. Considerando que pensamentos geram emoções, que geram comportamentos, que geram resultados, o que acontece se eu estiver pensando na minha mente ao falar em público que as pessoas vão rir de mim? Ou que eu vou começar a falar coisas sem sentido, ou então que as pessoas não vão estar interessadas no que eu tenho a dizer, começar a achar que vai cair café na minha roupa, que vai acontecer uma catástrofe. Ou esse tipo de pensamento gera um monte de emoções ou então o branco. Ou então o branco. Ah, meu Deus do céu. O branco que é... E o branco pode ser na hora de falar em público, pode ser na hora de fazer uma prova, pode ser na hora de conversar com um cliente. E nesses momentos, esses pensamentos, vários pensamentos desordenados, podem gerar um monte de emoções como ansiedade, como tristeza, como medo, às vezes raiva de si mesmo e uma retroalimentação dessa raiva. E isso influencia um monte dos nossos comportamentos. A gente começa a ficar com a cara fechada, ou então começa a ficar exageradamente tímido, ou então começa a embaralhar as palavras, e acaba que o resultado final é a gente ter essa fala em público menos efetiva do que ela poderia ser. E às vezes até mesmo catastrófica, do mesmo jeito como havia sido pensado antes. Esse é o poder do pensamento sobre o comportamento, sobre as emoções e sobre o comportamento. Agora imagina outras pessoas que têm resultados extraordinários em comunicação com o público. O que será que elas devem pensar nesse momento? Será que elas estão pensando que vai dar tudo errado? Ou que as coisas podem realmente dar certo? E que o preparo que ela teve pode gerar os resultados que ela gostaria na plateia e no dia a dia, na vida das pessoas com quem ela está conversando. Isso gera algumas emoções como autoconfiança, ou como estado de presença, ou como esse estado de estar com essa conexão com a plateia, e de repente isso influencia nos comportamentos. A linguagem verbal e a linguagem não verbal começam a fluir melhor, funcionar melhor, gerando um resultado provavelmente mais satisfatório do que aquele outro cenário que a gente estava conversando agora há pouco. Agora, se comportamentos são influenciados por emoções e emoções são influenciadas por pensamentos, o que será que deve influenciar os pensamentos? Dentro da programação neurolinguística, nós notamos que há algumas variáveis que influenciam os pensamentos e que quase que, metaforicamente, programam esses pensamentos. Coisas como, qual o significado que você está dando para a situação? Qual é o foco que você está dando para a situação? Como está seu corpo, sua fisiologia? Você já reparou que você fica pelo menos um pouco menos confiante se você começa a ficar com uma voz baixa e olhar para o chão e ter uma curvatura assim, como se a respiração não estivesse fluindo? E você muda o estado quando você está com uma postura mais ereta, quando você está mais sorridente, quando você está com um semblante melhor? Coisas como a sua fisiologia, o seu corpo, seus significados, o foco que você dá para as coisas, você quer dar um foco em algo mais positivo ou em algo mais negativo. Todas essas variáveis podem influenciar os seus pensamentos, que influenciam os sentimentos, que influenciam os comportamentos, que, em última análise, influenciam os seus resultados. Quer mudar seus pensamentos? Mude a sua programação corpo-mente, a sua programação neurolinguística, e você vai obter melhores resultados. Bom, deixa eu fazer uma pergunta aqui.
Bom, a palavra programação, né, ela soa meio estranho, né, porque obviamente na época em que se lançou essa tecnologia era o boom da informática, mas em nenhum momento a programação é uma forma de manipulação. Na verdade, o processo de programar-se é porque nós estamos naturalmente programados para ter determinadas reações que muitas vezes vão contra nossos reais objetivos, né? Nós temos, por exemplo, um propósito de falar em público, por exemplo. Só que a nossa reação ao estar em público é medo, é tremor, etc. Então, você tem que reprogramar essa atitude sua. Por exemplo, nós também temos programações emocionais que não nos deixam ter relações saudáveis. Então, também é necessário reprogramar isto. E como que essas coisas são feitas na PNL? Bom, é muito bem verdade que programação é como se fosse uma espécie de metáfora. Se o seu corpo fosse metaforicamente um computador, o que ele estaria programado para fazer? Para a gente poder migrar essa metáfora da programação para o nosso corpo, nosso dia a dia, a gente pode substituir programação por hábito. O que você faz habitualmente? Que você nem pensa que está fazendo, mas de repente vai lá e faz. Qual o seu jeitão de fazer as coisas? Seu jeitão de se comunicar, seu jeitão de estudar, seu jeitão de tomar uma decisão, de fazer compras. O jeitão de fazer as coisas, cada uma dessas várias coisas da vida, nós estamos chamando de uma programação. Acontece que existem programações ou hábitos que nós gostamos, que geram os resultados que nós apreciamos nas nossas vidas, e tem outros hábitos que nós não gostamos ou geram os resultados que nós não queremos na nossa vida. E quando a gente muda algo que não é a causa desses efeitos, a gente tem como se fosse um remédio paliativo, como se fosse cortar o fio do alarme que está disparando e não consertar o problema que está causando o alarme. Então, quando nós temos um jeito muito peculiar, muito específico de reprogramar a mente. E esse jeito específico, ele é coletado, ele é aprendido de pessoas que, na tentativa e erro, durante muitos anos de desenvolvimento em alguma área específica, foram colecionando coisas que funcionam. Então, eu imagino que você deve conhecer alguém que fala muito bem em público. Ou então você deve conhecer alguém que vende muito bem. Ou alguém que dá aulas muito boas. Ou alguém que namora muito bem. Ou alguém que cuida muito bem dos pais. Ou alguém que parece sereno, tranquilo, calmo. Quase que não importa o que está acontecendo lá de fora. Quando você conhece uma pessoa como essa, eu fico me perguntando, será se você acha que é mágica o que ele faz? Será se você acha que ela tem um dom especial, um talento especial? A PNL revolucionou o mundo da aprendizagem, o mundo dos resultados das pessoas, quando ela descobriu que não tem nada de mágica. Essas pessoas que produzem resultados extraordinários, elas deixam rastros nos resultados que elas produziram. Elas têm um certo tipo específico de pensamento, um tipo específico de emoções, jeitos específicos de se comunicar, de se comportar, que geram esses resultados. E quando nós aprendemos a descobrir como essas pessoas pensam, como elas sentem, como elas se comunicam e como elas agem, nós podemos modelar a excelência dessa pessoa. E pode até ser que a gente não alcance o resultado super excelente, master, que é essa pessoa que demorou tanto tempo da vida para poder alcançar a maestria nessa área tenha, mas a gente pode aumentar a velocidade com a qual a gente desenvolve uma competência, para a gente poder funcionar bem naquela área. Se eu modelar uma pessoa que ganha muito dinheiro, pode ser que eu não fique bilionário ou milionário, mas pode ser que eu fique numa melhor situação financeira. Deixa eu só entender a palavra. O que você quer dizer com modelar? Explica pra gente o que é modelar. Porque eu não sei o que é modelar. Vai lá. Modelar significa você pegar algo que está acontecendo na realidade, um fenômeno que está acontecendo na realidade, e simplificar ele para você poder entender. Um modelo é uma simplificação de algo que está acontecendo para você poder entender o que está acontecendo. Quando uma pessoa produz um resultado, ela tem uma série de comportamentos, sentimentos e pensamentos que ajudam ela a produzir esses resultados. Todo esse conjunto de fatores está vindo da programação que ela tem, da programação neurolinguística que ela tem. Como seria se eu pudesse criar um modelo, uma forma simplificada de explicar como essa pessoa está produzindo os resultados? E, por meio da aprendizagem desses princípios, dessas estratégias, dessas técnicas, eu poder melhorar os meus próprios resultados. A essência da PNL é como aprender rapidamente a conquistar esse tipo de resultado, de competência. E a gente aprende isso modelando
essas habilidades que essas pessoas que desenvolvem tão bem as coisas que elas desenvolvem conseguem alcançar em termos de resultado. Bem interessante, então. Então, de uma maneira bem simplesinha, seria uma imitação, né? Eu vou lá e vou imitar aquela pessoa, né? Bem simplesinha. Aí eu faço essa imitação, então se eu conseguir fazer uma boa imitação dessa pessoa, eu posso pegar as coisas boas que ela faz e com isso eu posso trazer para a minha vida e alcançar o meu objetivo que eu quero. É isso tudo que você quis falar. A PNL faz isso, então. A PNL é como se fosse um alfaiate. Imagina que uma pessoa tem uma habilidade maravilhosa e é como se ela tivesse uma roupa maravilhosa. Você pode aprender quais foram os detalhes que fizeram a diferença nessa roupa dela e construir uma roupa para você mesmo com base nesses detalhes. Não é exatamente uma cópia, Não. porque senão, se for uma pessoa muito grande, parece que você está vestindo uma cortina em vez de uma roupa que cai bem em você, né? Mas se você pegar esses princípios dessa pessoa e adaptá-los para as suas necessidades, para a sua personalidade, para os seus valores pessoais, mas aprendendo esses princípios, essas dicas de ouro que essas pessoas de resultado extraordinário têm, você pode começar a melhorar os seus resultados. Então, é quase como se fosse você com base numa roupa legal que você viu outra pessoa usar. Ou seja, né, podemos dizer que na programação neurolinguística, você vê o que tem de melhor nos outros, como que eles fazem aquilo, né? Não só como eles fazem, o que eles sentem quando estão fazendo aquilo, o que eles pensam quando estão fazendo aquilo, né? Ou seja, você vai pegar o que é funcional realmente. Porque, gente, tem coisas que você pode aprender na vida sozinho. Você vai demorar muitos anos, tudo bem. Agora, se você quer acelerar o processo, você pode ver o que as pessoas fazem, né? Então, um jogador de futebol com mais neurônios que o normal, ele vai ficar atento ao quê? Ao lance dos grandes jogadores da história. Porque ele quer fazer algo similar àquilo. Não é copiar, porque realmente não tem como copiar o outro, porque o momento é diferente, mas algo similar. Então a PNL vai trazer essa tecnologia de você entender que existem padrões universais que você pode usar para o seu crescimento e a sua melhoria pessoal. É isso? É isso. Até porque essas pessoas que produzem resultados extraordinários, geralmente elas têm algum tipo de pensamento diferente da maioria das pessoas. Não é só ação, né? Não é só ação. É o pensamento, é a emoção, é o comportamento, é a programação dela que está gerando esse resultado extraordinário. Na verdade, eles sabem bem gerenciar bem tudo isso. Então, sabem gerenciar bem os pensamentos, sabem gerenciar bem suas emoções com os pensamentos e começam a gerenciar suas ações. Agora, olha só, se você tem uma tecnologia que te permite se aperceber desses modelos, é óbvio que você vai deslanchar mais rápido, né? Porque como o Thiago disse, é uma questão de pensamento, sentimento, só que os próprios pensamentos são imbuídos de algumas condições, que às vezes você pode pensar similar, mas você tem condições mentais diferentes. Condições mentais, esses condicionadores mentais seriam coisas que podem expandir ou te retrair. Por exemplo, se um dos meus padrões mentais lá no fundo diz que dinheiro só traz desgraça, eu posso batalhar a vida toda para conseguir dinheiro, mas eu estou condicionado a um padrão interno. Isso faz sentido o que eu falei, Thiago? Total sentido. E é essa uma das coisas que a gente chama de programação. Porque às vezes você pode até ver uma pessoa tendo um resultado legal, você pode copiar os comportamentos dela, você pode participar de um seminário e essa pessoa falar, você tem que pensar positivo, você tem que focar no que você quer. E você pode pegar essas dicas todas, mas se você não reprogramar aquilo que está gerando os pensamentos, pode ser que tudo venha por terra depois. Provavelmente, se você passou por um processo de um final de semana sensacional, inesquecível, um curso maravilhoso, e você tiver esses padrões negativos funcionando na sua mente, você ficou super empolgado no domingo quando terminou o curso e segunda-feira a empolgação já diminuiu, terça-feira mais ainda, quarta-feira já está parecido com o que estava antes. Se a gente não reprogramar ou recondicionar essas coisas dentro da mente que geram esses comportamentos e esses pensamentos e essas emoções, é quase como se a gente ficasse remando contra a maré. Ou seja, não basta você ter conhecimento, tem que haver uma mudança interna. Eu vejo muita gente ávida por conhecimentos. A pessoa faz milhares de cursos, mas ela não consegue mudar, porque a estrutura interna dela não foi alterada.
E é isso que o Thiago falou, você faz um curso, final de semana, você fica pilhado, nossa, eu vou mudar a minha vida. Eu vi várias, talvez dezenas de pessoas assim, porque eu estou nessa área há mais de 10 anos. E o que eu tenho visto de gente que quer fazer milagres da noite para o dia, e que, como o Thiago disse, no decorrer da semana vai decaindo. Até que chega um ponto que aquele grande e maravilhoso curso, ela já nem lembra mais do que se trata. É muito engraçado isso, porque a gente tem crenças limitantes, a gente tem hábitos que não nos permite crescer. Então, realmente, um bom curso, ele pode promover muita coisa para você, mas se você não se reestruturar internamente, mudar o seu foco, trabalhar buscando alguma coisa melhor, o curso vem para trazer, ele traz ferramentas. Lembrando, todo curso te traz ferramentas. Agora, para você melhorar, não tem jeito, você vai ter que arregaçar as mangas e mãos à obra, não é isso? A programação neurolinguística te ensina a você a trabalhar com isso? Ela só dá as ferramentas ou não? Ela te impulsiona? Não. Pela própria natureza da programação neurolinguística, o resultado principal que nós queremos é a reprogramação. E a partir da reprogramação, poder ter os pensamentos que funcionam, os sentimentos que funcionam e os comportamentos que funcionam. Se eu tiver um curso que foca só nos comportamentos e eu não focar no sentimento, nem no pensamento, nem na programação, infelizmente não funciona. Se eu focar só no pensamento, infelizmente não funciona. Só no sentimento, infelizmente não funciona. Mas se eu puder focar na reprogramação... Agora, isso requer um tempo, né? Às vezes sim, às vezes menos do que a gente imagina. É mesmo? Olha que beleza. E isso é uma coisa interessante, porque muitas abordagens podem demorar muitos anos para poder começar a gerar resultados. E a PNL ficou mundialmente conhecida por gerar resultados muito expressivos com relativo muito pouco investimento em termos de tempo, em termos de energia. Porque quando a gente cria um tipo de comportamento, no caso da terapia, por exemplo, ou no caso de uma reprogramação mais rápida que possa causar um grande impacto, às vezes uma sessão, 2, 3 sessões pode causar um resultado que anos de prática poderiam ter... não iria conseguir. Não tenha conseguido. Tá, gente, o papo tá muito bom, mas nosso tempo urge. Né? Ele ruge ou ele urge? Ele urge, porque é urgente, né? Ele passa rápido. Gente, para encerrar aqui, Thiago, eu gostaria que você passasse contatos ou forma das pessoas conhecerem mais esse trabalho. Por favor, passa para os nossos ouvintes, nossos internautas, o contato, cursos ou qualquer coisa que você possa passar para eles. Então, muito bem. Caro internauta, se você estiver muito interessado em aprender programação neurolinguística, especialmente uma que realmente funcione, que tenha qualidade de entrega, acesse o site www.pnlbrasilia, PNL de Programação Neurolinguística, pnlbrasilia.com.br, ou então manda um WhatsApp no 984888888, que vai ser uma satisfação poder conversar contigo e poder conquistar junto contigo os resultados que você gostaria de ter conquistado há bastante tempo e tem a oportunidade de poder enrobustecer a capacidade atual. Nossa, que palavra. Nossa, agora vamos enrobustecer, vamos nos fortalecer cada vez mais. Thiago, muito obrigado. Gente, esses dados vão estar no YouTube, no canal Acalento, tá? Anotaram aí direitinho? Então, vocês podem pegar isso depois, ou nesse telefone que está aparecendo aqui na tela. Ah, Rildo, não consegui anotar, me perdi. Faz contato aqui que a gente passa o contato dele, tá certo? Okay. Muito obrigado, Thiago. Então, gente, a gente está encerrando o programa Acalento. Nós tivemos hoje aqui a presença do Thiago Borges. Thiago Borges realmente é um cara que tem um trabalho muito bom. Já fiz cursos com ele, né? Então, aproveite a oportunidade de conhecer. Tá? A sua mente é o seu melhor ou seu maior tesouro. Então, busque conhecer, busque trabalhar com ele, tá? Vá atrás de saber, buscar ferramentas necessárias para você trabalhar com sua mente. Então, é um momento fundamental. Eu já me despeço aqui. Eu agradeço a audiência de vocês, a presença de vocês, tá? Desejo a vocês todos uma ótima semana, muito sucesso, e a gente se encontra novamente aqui na TVN Brasil.
Bom, quero mandar também um abraço a todos vocês. Foi um prazer inoxidável tê-los aqui conosco. Nos encontramos na próxima segunda-feira às 20 horas, tá certo? Aí agora, nosso amigo Thiago se despedindo também. Bom, foi uma enorme satisfação estar aqui com vocês, estar aqui com você, para a gente poder ter essa troca de ideias bacana sobre a parte de programação neurolinguística. E eu também queria mandar um beijo e um abraço para a Anne, para a Sara, para a Isis, para a Suerlene, para o Silvio Filho, e para todo mundo que estiver assistindo a gente nesse exato momento, ou lá no YouTube, quando tiver essa vontade e esse interesse pelo desenvolvimento pessoal e profissional e por desvendar alguns desses mistérios da mente. Foi uma satisfação estar aqui com você hoje.